Olá, pessoal! Nós vamos então a mais uma aula sobre estatística. Nós vamos começar a falar agora sobre medidas de tendência central. Bom, para a gente entender o que é isso, deixa eu primeiro explicar para vocês que toda vez que alguém faz uma pesquisa, essa pessoa ou essa empresa, ela precisa fazer o quê? Coletar os dados, organizar os dados e apresentar os dados. São essas três partes que têm que ser feitas, tá? Tem que coletar os dados, organizar os dados e apresentar os dados. A apresentação dos dados pode ser feita por meio de tabelas de frequência, que a gente já estudou, ou também por gráficos, tá? Mas existe uma coisa que é muito importante, que é apresentar um resumo do trabalho, um resumo da pesquisa. E esse resumo é feito por meio de um número que resume ou que caracterize a distribuição dos valores coletados, tá? E esse resumo tem um nome, que a gente vai ver já já. Então, vamos dar uma lida aqui no que eu coloquei, tá? Com base na idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo. Então, veja bem, vamos supor que alguém está fazendo uma pesquisa e nessa pesquisa tenta se conhecer a idade das pessoas. Então, é preciso que você consiga resumir que aquele grupo tem mais ou menos aquela determinada idade. Então, presta bem atenção. Com base na idade das pessoas de um grupo, podemos estabelecer uma única idade que caracteriza o grupo todo, ok? Outra, considerando a temperatura de vários momentos em um mês qualquer. Então, se alguém está fazendo uma pesquisa sobre temperatura num determinado mês, então, o que eles querem saber? Qual é a temperatura que fornece uma ideia aproximada daquele período? A gente tem isso, né? No verão, a temperatura é mais alta, no inverno, a temperatura é mais baixa. Um outro aqui. Avaliando as notas dos vários trabalhos de um aluno no bimestre, nós podemos registrar com apenas uma nota o seu aproveitamento no bimestre. Isso a gente faz muito, né, na escola. Nem sabia que isso era uma pesquisa estatística, mas é, tá? Bom, então, em situações como essas três que eu apresentei aqui, você vê, uma única idade é um número, uma só temperatura é um número, uma nota é um número. E esse número que a gente obtém em cada uma desses exemplos é chamado de uma medida resumida dos valores coletados na pesquisa estatística. E esse número, que é o resumo, também é chamado de medida da tendência central. Então, essa medida da tendência central dos vários números utilizados, eles resumem como se distribuem os valores de uma variável, tá? Bom, então, repetindo. As medidas estatísticas que descrevem a tendência que os dados têm de se agrupar em torno de certos valores, recebe o nome de medidas de tendência central, tá? Então, o que é medida de tendência central? É uma medida estatística e essa medida descreve a tendência que os dados têm de se agrupar em torno, né? Então, a gente tem alguma coisa no meio e ele se agrupa em torno desse negócio que está no meio. Bom, essas medidas têm nomes, tá? Então, são média aritmética, que pode ser simples ou ponderada, moda e mediana. Então, nós vamos estudar agora esses três temas aqui. Média aritmética, simples ou ponderada, moda e mediana, tá? Média aritmética é o quê? É o quociente entre a soma de todos os valores e a quantidade de valores. Pessoal, quando eu falo quociente, significa resultado de uma divisão. Então, eu vou fazer uma divisão e essa divisão vai ser entre quem? Entre a soma de todos os valores e a quantidade de valores. Eita! E a quantidade de valores, não tem aquele S não. Então, vamos lá. Quando a gente calcula a média aritmética simples, a gente costuma representar por este x com uma barrinha em cima. Então, toda vez que você encontrar esse x com essa barrinha em cima, significa média aritmética, que pode ser a simples ou a ponderada.
Então, vamos ver aqui o primeiro exercício. Calcule a média aritmética da idade de um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou calcular a média aritmética. Média aritmética é uma... Oi, tem que pegar uma caneta. Então, vamos colocar média aritmética, é o x com a barrinha em cima. Eu falei que é uma divisão, né? Então, você põe um tração de frações e vai somar todos esses valores. 22, mais 20, mais 21, mais 24 e mais 20. E vai dividir pela quantidade de termos que tem aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, divide por 5. Faz essa soma. 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20 dá 107. E divide 107 por 5. Então, 107 por 5 dá 21,4. Então, a média da idade desse grupo é de 21 anos, né, vírgula 4. Vírgula 4 quer dizer 4 meses, né, certo? Então, média aritmética é uma coisa bem simples. Soma os valores e divide pela quantidade de valores que eu tenho. Então, repetindo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, divide por 5. Bem simples, né? Segundo exemplo, calcule a temperatura média no local onde foram registradas as seguintes temperaturas entre 6 horas e 11 horas. Então, nós temos essas temperaturas, 14 graus, 15, 15, 18, 20 e 23. Vamos lá, média aritmética. Vai ser x com a barrinha em cima, tração, aí vamos colocar 14 mais 15 mais 15 mais 18 mais 20 e mais 23. Quantas temperaturas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, divide por 6. Somando todos esses valores aqui em cima, nós vamos obter 105. Dividido por 6, então vai dar 17,5. Então, a temperatura média aqui é de 17,5 graus centígrados. Simples, soma tudo e divide pela quantidade de termos que a gente tem. Próximo. Um aluno realizou diversos trabalhos de matemática e obteve as seguintes notas: 7,5, 8,5, 10 e 7. Qual é a sua média bimestral? De novo, falei em média, então x com tracinho em cima, um tração de fração e vamos somar. 7,5 mais 8,5, 10,0, não precisa colocar o vírgula 0, né? Mais 7. Quantas notas nós temos? 4. Então, vamos dividir por 4. Somando 7,5 mais 8,5 mais 10 mais 7, dá 33 sobre 4. Dividindo 33 por 4, a média desse aluno vai ser 8,5. Então, a nota dele vai ser 8,5, ok? Bom, eu já expliquei aqui, acho até desnecessário colocar, mas qual é a fórmula para calcular a média aritmética simples? É só você somar, então, esse x1, x2, x3 é a soma de todos os valores. Então, você soma do primeiro até o último e divide pela quantidade de valores que você tem, tá? E essa daqui, ó, isso que eu coloquei aqui, é a representação com somatório. Esse sigma, essa letra grega sigma aqui, olha, essa é a letra grega sigma, indica somatório. E é um somatório onde esse vale 1 e vai até o número n, vai do primeiro ao último, tá? E eu estou somando x termos. O símbolo, então, tá aqui, ó, significa o somatório dos números x, sabendo que o índice i varia de 1 até n. Então, varia de 1 aqui embaixo até n lá em cima, tá bom?
Vamos deixar a média aritmética para a próxima.